Boa noite, graça e paz a todos. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Estamos aqui de volta com mais um estudo bíblico, aliás, com mais um bate-papo e do nosso assunto de toda sexta-feira, batalha espiritual. Hoje nós fomos enriquecidos, fomos presenteados, né, com a participação do meu pastor Silvio Fernandes. Glória a Deus pela sua vida, meu querido. Obrigado por abrilhantar esse momento, tá? Seja bem-vindo. Pastor Paulo, obrigado pelo convite. Eu sempre estou acompanhando suas lives, curtindo também. É sempre um prazer conversar com os irmãos, conversar com vocês e a gente trocar essa experiência, esse bate-papo sobre as coisas do Senhor, principalmente nesse período que nós estamos vivendo agora, né? Que não deixa de ser também uma questão de uma batalha espiritual muito grande, certo? Correto. E é interessante, né, pastor, quando a gente fala assim a respeito de batalha espiritual, né? Muitas vezes a gente fala sobre batalha espiritual, logo logo a pessoa ela já imagina que simplesmente as coisas vão acontecer diretamente no mundo espiritual e elas vão perceber isso, mas uma coisa que eu sempre tenho comentado, voltando lá um pouco a respeito da criação, que primeiro as coisas acontecem no mundo espiritual, né? Depois elas passam a acontecer no mundo físico, como nós também fomos criados primeiro no mundo espiritual, né? Deus criou, formou o homem, né? É macho e fêmea, ele criou, formou, e depois só lá então que ele foi pôr a mão lá no pó da terra, na lama, né, e tal, e formou o homem então e deu vida para ele. E é interessante as coisas, e até mesmo as nossas conquistas, né? A gente conquista ela ali no mundo espiritual, né? Buscando do Senhor, para que elas venham se materializar, se concretizar. Isso é também na Bíblia, né, pastor? A gente lê, acredita naquilo que a gente está vendo, né? E para que se concretize, né? É verdade. Uma das coisas que, para entender bem essa questão do campo espiritual, é o fato de que essa terra onde nós vivemos, ela não é nossa, né? A Bíblia deixa claro. Nós somos peregrinos em terra estranha. É essa a situação. Nós estamos aqui de passagem. Então, quando a pessoa entende a profundidade da espiritualidade, do campo espiritual, de uma vida na espiritualidade, a gente começa a ver que alguns desejos humanos carnais são sem fundamento, porque para que eu vou juntar tesouro aqui na terra se o meu negócio não é aqui? Né? Para que tanta coisa, tanta briga por poder, por coisas, se nosso tempo não é aqui? E ao mesmo tempo também é interessante observar, nós estamos pegando isso, a Bíblia toda é recheada dessas informações, mas também vem uma situação que o apóstolo Paulo nos fala que a nossa luta não é contra a carne nem espírito, mas é uma luta nas regiões espirituais, nas regiões celestes. E aí eu vejo que muitas vezes, por falta de sabedoria, compreensão bíblica ou uma visão deturpada do que é as coisas de Deus, as pessoas estão brigando muito no campo material, a luta pelo material, e sem sequer ter brigado um pouco no campo espiritual. Então a pessoa não tem uma vida de oração, não tem uma vida de conhecimento, de intimidade com Deus, e aí ela quer fazer valer as coisas no campo material. Bem, não tem como. Ou vamos pensar o princípio da própria prosperidade. Se você não for próspero espiritualmente, a prosperidade material ela é ruína, porque você não vai ter equilíbrio para poder fazer, para tocar qualquer coisa. Né? Se você não tem uma visão espiritual do que é uma liderança cristã, do que é servir a Deus e os irmãos, ou estar à frente de um rebanho grande é maldição. Aí você vira fazendo um monopólio, manipulador. Então, o que acontece? Hoje eu vejo que muitas vezes a igreja está mitigando, buscando as coisas no campo material, e nem sequer ela entendeu a espiritualidade dessa coisa. Então, o que acontece? Tudo que vier para nós no nível material, que nós não tivermos conquistado ou vencido isso no campo espiritual, ele pode se tornar maldição em nossas vidas. Então, as pessoas têm que abrir um pouco a cabeça para entender o que é essa questão de espiritualidade, né? Aí é conhecer a Bíblia, aprofundar na palavra e entender melhor a palavra, né? E essa, o pastor, é muito bem colocado, e essa eu acredito que talvez seja a razão de muitas pessoas, quando elas, a partir do momento que elas são abençoadas por Deus, seja através de um culto, através de uma intercessão, mas muitas vezes quando ela é abençoada por Deus, ela se perde com a bênção dela mesma, justamente por isso, né? Porque às vezes inverteu os valores, né?
buscou em primeiro lugar as coisas terrenas, para que então, se Deus abençoasse ela, ela buscaria de Deus, ela se voltaria para Deus. Na verdade, o Jesus ensina diferente, né? Ensina primeiro buscar as coisas do alto, Mateus 6,33, depois, então, ele derrama as bênçãos dele sobre a nossa vida. Isso também, pastor, mostra a respeito eu vejo assim também, né, por vários ângulos, uma maneira de Jesus mostrar também a respeito de prioridades, né? A respeito das prioridades que nós devemos estabelecer nas nossas vidas, né? Porque as coisas que nós colocamos como prioridade são aquilo que nós valorizamos. Então, quando a pessoa ela aprende a buscar as coisas terrenas e funciona, ela sempre vai buscar as coisas terrenas, né? E deixa o Senhor, claro, infelizmente, por segundo plano e acaba não sendo bem sucedida na sua vida. Mesmo muitas vezes alcançando coisas terrenas, ela não tem a satisfação, não tem a prosperidade espiritual na vida dela, né? Você vê pessoas que têm bens, até mesmo possuem tantas coisas e são infelizes. Não justifica, né? Não justifica. Se a riqueza fosse um fator de alegria, ricos e milionários não tiravam a própria vida, né? Então, a verdadeira paz e felicidade, ela é aquela que vem do alto, é aquela que vem, na verdade, do alto para dentro de nós, né? Se você não tiver Cristo como seu Salvador, você tem um vazio muito grande, e nem o universo todo em material preencheria o vazio do coração do homem. Então, assim, nós fomos criados por uma vida espiritual, né? Só que nos detemos muito a essas coisas materiais, aos bens, às conquistas. Eu vejo hoje, pastor Paulo, a igreja militando muito nas questões políticas, tentando defender nível material, né? Então, o que acontece com isso? Bem, se eu tenho que fazer alguma coisa, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer aquilo que Deus me manda, né? Então, tem os princípios da palavra de Deus a respeito das autoridades. Eu tenho que fazer o que Deus manda. Se a autoridade quebra princípios, eu também posso fazer. Mas não adianta eu querer fazer alguma coisa somente no nível terreno, se antes eu não entrar, Jesus falou isso, e amarrar o valente, para depois tomar posse. Não, nós estamos fazendo o contrário, nós estamos lutando exatamente no campo em que o inimigo, primeiro, o inimigo, ele é dono. O mundo jaz no maligno. Príncipe desse século. Por que todas as coisas compõem contra nós? Porque os carnais militam pelas coisas carnais e os espirituais pelas coisas espirituais. Então, sabe o que acontece? O mundo jaz no maligno, o Satanás é o senhor desse século. E aí o que acontece? Nós estamos aqui, de passagem, para levar o máximo de pessoas conosco. Aí as pessoas estão brigando tanto para manter as pessoas... Não, calma, isso é controle, é domínio. Eu vejo até uma falha nessa questão da espiritualidade, às vezes até propriamente numa construção de uma igreja, onde se investe milhões para construir uma igreja, né, que vai ficar. E que as pessoas falam, não, mas é para o nosso conforto. Não, não é para o nosso conforto, não. É para a soberba do homem. É para o homem ficar orgulhoso. Olha a obra que eu fiz. Está parecendo aquele povo lá em Gênesis capítulo 6, né? Que fizeram a torre para falar, não, não é para nós, é para pôr o nome dos nossos filhos. É orgulho. Você pode ter uma igreja boa, suficiente, atendendo a todas as necessidades mais simples. Aí as pessoas investem muito. Eu me lembro que eu fui pregar numa igreja uma vez em Belo Horizonte, e o pastor ficou para mim tão orgulhoso de dizer quantos milhões eles tinham gastado para construir aquela igreja, e tudo de primeira. Aí eu perguntei, quanto que vocês investem em missões? Ele falou, a igreja não tem visão missionária. Eu falei, então a igreja não tem visão da palavra, né? Está muito preocupado com as coisas materiais, e o mais importante não acontece, né? Então, o que acontece? Assim, toda essa situação, né? Tem pessoas hoje tão preocupadas com o status quo, com a posição, com o carro novo. Tenha um carro bom, mas não precisa ficar, sabe? Então, é essa situação que, para mim, ela vira um contrapeso, um contraponto da espiritualidade. Eu conheci também um pastor que ele sempre sai candidato pela igreja dele em várias situações. E ele sempre fica preocupado se ele vai ganhar ou não vai ganhar. Para irmão, se Deus te quer ali, fique em paz.
Agora, só que como não espero em Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, agora eu vou fazer do meu jeito, eu vou montar do meu esquema. Isso aí, não, aí que acontece? Ah, mas ele conseguiu, sim. Mas será que é o esquema de Deus? Vamos pensar uma coisa nesse paralelo, só para pensar. Nós temos um personagem bíblico chamado Abraão, que Deus deu a ele uma promessa do filho e uma glória que nunca mais teria fim. E ele soube esperar? Não, ele não esperou. Ele falou assim, bem, Deus falou, mas se eu não der o meu jeitinho, se eu não ajudar Deus, Deus não vai conseguir. Aí ele fez um filho com Agar, Ismael. Então, olha só, todas as vezes que Deus quer uma coisa, descansa no Senhor. A coisa vai acontecer. Agora, quando a gente tenta ajudar a Deus, a gente está atrapalhando. Ah, mas nasceu o filho, mas não era o filho da bênção. A palavra de Deus em Provérbios fala que toda bênção, toda bênção profetizada, que a gente busca ela antes do tempo, no fim será amaldiçoada. Mas por que antes do tempo? Porque não era o tempo de Deus. Tempo de Deus, vontade de Deus e maneira de Deus. Então tem que saber qual é. E para isso, pastor Paulo, não tem como se não for espiritual. Não tem como se a gente não saber se lançar na mão do Senhor, né? E hoje em dia, até para trazer um link aqui, a questão do problema da pandemia, as pessoas ainda não entenderam, né? Será que é propósito de Deus? Não é propósito de Deus? Irmãos, se você quer saber, leia a Bíblia. A palavra do Senhor fala que nos finais do tempo teríamos enfermidades assim. Então, e agora? Como é que fica? Os males viriam e muitos morreriam. Então, assim, nós estamos vivendo num momento, eu não vou lhe dizer se estamos ou não estamos na tribulação, não é essa a minha ideia, mas, assim, nós sabemos que nos finais dos tempos, muitas coisas ruins aconteceriam. Estamos vivendo esses momentos. E aí, as pessoas estão querendo fazer o quê? O que humanamente é possível fazer? O que nos cabe fazer é seguir normas, proteger, higienização e tudo mais, ter sabedoria. Agora, se Deus quiser, ele acaba com isso no momento. E se ele não acabou, é porque um propósito há. E aí, às vezes, a igreja não entende que Deus tem um propósito, não somente nas coisas boas, mas nas coisas ruins também. Mas o ruim veio de Deus, Deus não criou ruim, nem programou ruim, mas ele se utiliza de situações ruins para ensinar a igreja. Né? Nós temos isso aí na Bíblia, um monte de exemplo para pensar assim, só que não. Nós estamos vivendo numa época, pastor Paulo, em que a igreja, os membros da igreja de Cristo, eles estão assim, muito mimados, né? Não sabem o que é padecer, não sabem o que é sofrer, não sabem o que é se colocar de joelho, né? Tanto o resultado é as reuniões de oração da igreja. Vai em qualquer igreja, reunião de oração, vai ter meia dúzia de pessoas, né? Agora, se você fizer uma campanha na sexta-feira de busca de poder, milagre e prosperidade, lota a igreja. Mas por quê? Porque as pessoas não estão entendendo a importância e estão vivendo o material e não o espiritual. Então, é um assunto maravilhoso para a gente conversar, né? Verdade. Pastor, tem um aluno seu aqui no Facebook, Leandro Alves. Leandro, ele é meu aluno de liderança no sábado, último sábado do mês. Glória a Deus. É. Tá aí na poeira da sandália do Rabino. Como diziam os estudiosos. Glória a Deus. Mas, pastor, Silvio, vamos fazer vamos fazer um bate-bola aqui, Manda ver. Jogo rápido. Pastor, em um tempo eu sou entrevistador, você é o entrevistado. Em um tempo como esse, pastor, de pandemia, um tempo em que se vê tantas dificuldades em todas as áreas, hoje até mesmo estava os caminhoneiros lá parados na Castelo Branco, aquela coisa toda, enfim, por onde se olha, né, se vê números e mais números, e a gente sabe que são reais, como você comentou, eu sempre comento aqui na igreja, a gente precisa ter sabedoria até na hora de orar, porque se você, dependendo da oração que a gente faz, a gente vai contrair a palavra de Deus, né? A Bíblia pede para a gente orar pela paz de Israel, mas, bom, em Israel, o fruto daquilo que está acontecendo lá é Isaac e Ismael, né? Bom, enfim, mas
assim, aquilo que a gente sempre comenta, mas entre tanta coisa que a gente vê nesse cenário, né, caótico, vamos dizer assim, e agora, de hoje para amanhã, já entra um lockdown, até a igreja vai baixar um pouquinho o horário, nosso horário começa às 8, né? Nosso culto vai passar a começar às 7 horas, para não ter problema. Mas, assim, qual a dica que você daria, assim, para o pessoal que está assistindo, está participando, para os que vão estar participando com a gente também em outro horário, e qual a dica que você daria? Vale a pena confiar nas notícias? Vale a pena acreditar nos governos? Qual seria a melhor coisa a se fazer num tempo desse, em momento que as pessoas estão tão desesperadas assim, pastor? Uma coisa então, pastor Paulo, fica bem claro para mim, quando o Senhor Jesus falou assim, que as minhas ovelhas conhecem a minha voz, né? Curiosamente, uma coisa incrível de se ver é quando cruza-se dois rebanhos de ovelhas que têm pastores distintos. Os pastores param para conversar, as ovelhas se misturam. Quando o pastor vai para um lado e o outro vai para o outro e eles começam a chamar as suas ovelhas, elas reconhecem a voz do seu pastor e vão. Né? Então, dizendo que a igreja de Cristo, ou seja, ela qual for a denominação, é a ovelha de Jesus, então, primeiro, não tinha por que ninguém ficar desesperado. Porque o nosso Senhor, ele não perdeu o controle disso. Mas agora então, respondendo você, quem que eu ouço? Bem, eu vou ouvir uma coisa que fala, a Bíblia fala, que a paz de Cristo, né, seja o árbitro no meu coração. Então, mas quem que traz a paz de Cristo? O Espírito Santo. A igreja de Cristo, né, o servo de Deus, aquele que está em comunhão com Deus, ele tem a presença e tem dentro dele o Espírito Santo. E esse Espírito Santo sempre deve ser o nosso orientador. É ele que é quem a gente pergunta, é ele quem a gente ouve. Então, se nós ficarmos aí ouvindo ventos de notícias, pró e contra, seja qualquer situação, que infelizmente, eu não sei nos outros países que eu não tenho tanta informação, não tenho essa informação, mas no Brasil eu vejo que infelizmente a pandemia ela foi politizada. Ela foi politizada, direita e esquerda, assim, tudo mais. E muita gente ganhou dinheiro com isso, e muita gente está ganhando dinheiro com isso. E nós, então, a quem confiamos? Bem, vamos ter um crivo, que nem fosse uma lente de óculos. Vamos colocar lente de óculos. Bem, se eu tenho uma tendência ao olhar as coisas por uma ótica de esquerda, eu vou olhar essas coisas e vou enxergar com ótico de esquerda. Se a minha ótica é de direita, eu vou olhar essas coisas com ótica de direita. E aí eu vou dizer para você, qualquer uma dessas óticas, elas estão já erradas, porque elas não estão tendo a ótica de Cristo. Tá? Então, o que nós cristãos devemos fazer e qual é a nossa diferença dentro desse quadro? Falar com Deus, primeiro. E aquilo que vier, porque eu não vou dizer para você que tudo que vem de um determinado jornal de esquerda está errado, e nem tudo que vem do determinado jornal de direita está errado. Então, as notícias verdadeiras, as informações estão. Agora, a gente vai ficar sendo influenciado ou levando ao pé da letra, ao ponto depois de chegar um momento em que eu vejo irmãos da igreja aplaudindo porque um bandido morreu, porque foi assaltar alguém e levou um tiro. Bem, eu não sou a favor do bandido assaltar, não sou a favor do cara honesto morrer, mas também não sou a favor do bandido ir para o inferno. Aí a igreja começa então a desentoar, ela está aplaudindo a morte do ímpio. Mas meu, não, calma, você está com foco de lente errada. Nós somos proclamadores da palavra do Senhor, da verdade. Então, a verdade não está nem num lado nem no outro. A verdade nunca esteve fora do equilíbrio. Então, é importante a gente olhar as coisas, seja de qual lado. E aí, quem é o nosso orientador? O Espírito Santo. E da onde a gente pega a orientação? Da palavra de Deus. Eu pego a palavra de Deus, vou ler a palavra de Deus, tenho comunhão com a palavra, tenho comunhão com o Senhor na oração, não serei confundido. O apóstolo Paulo fala, não seja meninos, levado pelos ventos de doutrina. Né? E, curiosamente, essa palavra doutrina, ela encaixa perfeitamente nas posturas politizadas, nas posturas políticas. Calma, não seja levado. Quem é o pastor?
Então, igreja, ore. Fale com Deus. Pare de ficar propagando coisa que tira a esperança. Trago à memória o que me dá esperança. Não significa, então, que tudo aquilo que, legal, positivo. Não, 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 não. Calma. Nós também somos arautos, como profetas, de dizer não vai chover durante 6 meses. Não vai chover durante 1 ano. Nós somos profeta para isso também. Nós somos profeta para dizer vai cair praga. A Bíblia nos ensina isso. Então, calma um pouquinho. Calma um pouquinho, igreja. Busque Deus. Fale com Deus. Confie na palavra. Né? Eu estou tendo muito cuidado, indo com máscara, álcool em gel, tudo mais. Se eu vou para algum lugar que tem muita gente, eu fico um pouco isolado. Em 2012, eu tive um derrame no pulmão. Então, eu sou um cara muito suscetível a esse tipo de coisa. Eu sei que se eu pegar, a probabilidade de morrer é muito grande, mais do que outros que não tiveram o problema que eu tive. Ok. Se você tem medo de morrer, não. Eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer por Cristo. Se eu tivesse que levantar uma bandeira aqui, e se por acaso houvesse hoje uma situação dizendo proibidos os cultos, eu ia fazer culto. Entendeu? Ia fazer culto. Mas quem vai para o paredão? Eu morro por Cristo, não tenho medo de morrer. Mas o único medo que eu tenho é morrer por minha negligência e abreviar o propósito que Deus tem na minha vida. Por isso que me cuido. Então eu não vou subir num prédio e pular do prédio, não. Eu vou me cuidar. Se Deus quiser me levar nesse momento de pandemia, amém. Seja esse, seja qual outro, estou pronto. Mas eu não quero ir que não seja no momento de Deus. Então, igreja, ore a Deus, confia no Senhor. Vidas vão, infelizmente, né? Infelizmente. Aquela ideia errada de muitas igrejas, como aqui em Sorocaba tem muito isso, uma declaração como Sorocaba é do Senhor Jesus, cito muito. Não, Sorocaba não é do Senhor Jesus. O mundo inteiro é do maligno, a Bíblia fala isso. O que tem que ser do Senhor Jesus são vidas transformadas. Né? Então não adianta eu ter um mantra Sorocaba do Senhor Jesus, sendo que a igreja não evangeliza. A igreja que briga tanto pelo totem nas pontas da cidade, que Sorocaba é do Senhor Jesus, não sai evangelizar na rua. Então é uma coisa estranha, porque ela está desfocada de Deus. Precisa conhecer Deus e a palavra do Senhor. Agora, se eu conheço Deus e a palavra, eu sei. Se eu passar pelas águas, eu estarei com o Senhor. Se eu passar pelo fogo, eu estou tranquilo. Aonde eu passar, pelo deserto que for, o Senhor estará comigo. Então a igreja tem que se aprofundar mais nas coisas de Deus. Bem disse você no comecinho lá, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Pronto. As demais coisas, saúde, comida, tudo vai ser no momento de Deus. Então, nesse momento de pandemia, o que a igreja tem que fazer é o que ela precisa fazer sempre. Ter tempo de vida com Deus, oração com o Senhor, busca da palavra. E uma coisa que eu digo, comece a propagar através do Facebook e de outras mídias de comunicação, palavras de Deus. Eu todo dia solto 2, 3 versículos. Todo dia eu faço alguma coisa. Eu vejo você postando um monte de live quase todo dia. Vamos proclamar a palavra de Deus. Só que aí, o que acontece, pastor Paulo? Eu tenho, acho que 280 pastores que eu mando um versículo todo dia, sem falar aos irmãos de igreja. E eu não preciso receber de volta os versículos que eu mando ou alguma coisa parecida aí. A minha função é propagar. Só que aí o que acontece? Tem alguns pastores que não mandam nada para mim, mas quando mandam, eu mando coisa política. Então esses caras não estão entendendo o nosso papel nesse mundo. O nosso papel é levar a igreja a conhecer a Cristo e ser arauto. Então propague palavras de esperança, propague palavras de fé, palavras de misericórdia do Senhor, propague o evangelho, as boas novas, né? E em vez disso, não fique tão preocupado com a política da pandemia, mas fique preocupado com aquele que pode curar a pandemia, com aquele que pode tirar a pandemia e fazer todos nós, segundo a sua vontade, passarem ileso pela pandemia, né? Agora, para isso, nós temos que ter esperança e paz aonde? Na palavra, pastor Paulo. Senão, não vai para lugar nenhum, né? Certo. Resposta está um pouco longa, vou diminuir nas próximas. Não, eu estou aqui, enquanto você está falando, eu estou aqui projetando
algumas perguntas aqui. Eu estou fazendo um estágio para repórter aqui. Pastor, Muito bom. duas observações. Uma que eu creio que é exatamente isso que você comentou, é muito bem colocado, que a partir do momento que a gente diz assim, eu sou de Deus, eu sou filho do rei, eu creio que a pessoa vai estar tentando a Deus, né? É como, por exemplo, aquela palavra, e é bem interessante isso, aquela ordem de Deus que foi dita para que as pessoas passassem o sangue do cordeiro na porta e tal, aquela coisa toda para que o anjo da morte não passasse por ali. Não está escrito nem nada, mas a minha mente fértil e limitada me faz pensar assim, eu creio que se algum egípcio fizesse a mesma coisa, eu creio que o anjo da morte não passaria ali, porque não era simplesmente para os hebreus, era para obedientes. E também, por outro lado, se algum hebreu não fizesse isso, também o anjo da morte entraria lá. Está tentando a Deus, eu creio que a pessoa sai toda sem máscara e tal. Eu sou filho do rei, o filho do rei também morre. E o pastor, deixa eu fazer uma pergunta para ti. Para nós, que, assim, a gente conhece a palavra e tudo, a gente tem nossos pastores, a gente tem uma Bíblia que é um livro maravilhoso de conselhos, nos ensina a confiar em Deus, nos ensina a ter esperança, abre a nossa visão, mostra que a vida não é só isso aqui, né? Isso é só uma passagem, né? O melhor ainda está por vir. Mas assim, pastor, e por exemplo, as pessoas, por exemplo, que não conhecem a Deus, elas, às vezes, elas cresceram assim, educadas pelos seus pais e simplesmente ali debaixo de filosofias, às vezes algumas coisas de alguma cultura introduzida nelas, elas não têm assim, elas acham assim que morreu e acabou, é coisa assim, mas ela não tem esperança, vamos dizer assim, porque para nós pode estar um caos. A gente sempre tem a seguinte, eu estava até assistindo um filme do apóstolo Paulo, eu e meu filho esses dias, e alguns cristãos estavam prestes a ser lançados na arena. E eles, preocupados, disseram assim, Paulo, mas o que vai ser de nós? Ele falou assim, eles perguntaram como que seria, né? Ele disse, não vai doer, mas é só um pouquinho, daqui a pouco vai passar. E a glória vai chegar, e você vai ver Jesus, sabe? Ele falando de uma maneira que a gente sentia a palavra, a presença de Deus do outro lado de uma forma, eu falei, rapaz, é por isso que o homem fala sobre leve momentânea tribulação. Mas assim, a gente tem esse consolo, essa esperança. Mas e para as pessoas, pastor, que elas estão, por exemplo, acostumadas a acreditar naquilo que elas enxergam na telinha? Que conselho assim, você poderia estar dando para elas numa época como essa? Olha, o que acontece assim, eu vejo que todas as coisas cooperam, a palavra do Senhor fala isso, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu penso que tem muitas pessoas que hoje estão longe de Jesus, e eu creio que nesse período de pandemia, muitas pessoas que não tinham nenhuma visão da espiritualidade, de uma vida espiritual, da necessidade de Deus, se aproximaram. Tá? Então, eu vejo isso. Eu vejo que quando acontece alguma coisa que podemos chamar assim de ruim, né? Essa coisa faz com que as pessoas comecem a se questionar. Um dia, eu tenho um amigo meu, eu tenho amigos que não são crentes, e o objetivo de ter amigos não crentes é exatamente para servir de luz para eles, né? E eu creio na esperança do Senhor de alcançá-los no momento do Senhor. E um deles é ateu. E é até interessante a minha conversa com ele, porque é gostoso conversar com ele. Ele é um cara inteligente, é um professor universitário, a gente se encontra quase toda semana e troca uma ideia. E às vezes eu brinco com ele sobre a respeito do ateísmo, né? Porque o ateísmo, assim, para eles, acabou, morreu, acabou. Então, se morreu, acabou, né? Qual a preocupação, então? Né? E aí até um dia eu fiquei e falei para ele assim, falei, olha, né? Eu falei assim, vamos pensar nós dois com o ponto de vista que nós temos. Para mim, eu acredito que morreu não acabou. Morreu tem ainda alguma situação. Haverá ali o julgamento, haverá o céu e o inferno. Né? E não é por bondade, é por aceitar a Cristo como Salvador. E você acha que morreu, acabou. Falei, mas digamos que acontecesse de você estar certo na sua filosofia e eu estar errado. Quando eu morresse, eu não conseguiria nem pensar que você estava certo, porque acabou. Então eu não vou poder nem me arrepender e falar, nossa, meu amigo tinha razão, morreu, acabou. Eu não vou ter tempo disso. Então, né, o que vai acontecer? Nada. Agora, pior vai ser para você,
se eu tiver certo, depois que você morrer. Então, às vezes, as coisas teoricamente ruins, problemas, nos levam a começar a aproximar-se de Deus. Uma morte iminente, uma doença iminente, né? Eu até me lembro de uma vez alguém que falou assim que eu quero ver a estrutura fervorosa de um ateu quando ele estiver no avião, o avião estiver caindo. Se ele não vai clamar a Deus. Então, sempre a proposta do ser humano a uma morte iminente, uma probabilidade de morte iminente, ele revê os seus valores. Então, fica claro na antropologia que nós temos um motivo após a vida, porque todo ser humano não quer, ele luta até o final, e não é pela vida. Então, quando você vai num velório, eu vou às vezes fazer um ofício fúnebre, e eu percebo as pessoas que não têm Deus como estão abatidas, apreensivas, né? Porque eles não têm uma esperança. Então, se esses amigos nossos que estão ouvindo, que olham hoje e não têm essa esperança, eu digo uma coisa: para andar no caminho da escuridão, só precisa de luz. E o nome da luz é Jesus. Então, enquanto você, que não tem Jesus como seu Salvador, está andando nesse mundo de pandemia, você está andando numa mata fechada, de noite sem lua, e à noite você não está enxergando nada. E você pode realmente ter males terríveis. Por isso a importância de Cristo na sua vida. Isso aí não é apenas um conto de fadas, né? Jesus realmente ele transforma a nossa vida. E nesse momento, pastor Paulo, mais do que tudo, ele nos dá a coisa que o mundo precisa e a igreja tem que proclamar: paz e esperança. A paz do coração das pessoas e a esperança de dias melhores. Agora, se você não tem Cristo, em que baseia a sua paz? Em quem baseia a sua esperança? Então eu entendo porque o mundo está tão preocupado, atribulado. Porque eles não têm um objeto para poder descansar. Nós temos. Então seria bom se todo mundo tivesse. Por isso que a igreja precisa proclamar nesses momentos a paz, né? E a palavra de esperança, né? Que é Cristo em nossas vidas, né? Amém. Glória a Deus. E a palavra do Senhor, ela nos mostra, né, através do apóstolo Paulo, a respeito das pessoas, esse versículo que eu coloquei aqui logo no começo, né, eu vou colocar ele de novo aqui no comentário aqui no Facebook. Ele diz assim, olha só, versículo de número 16 de Efésios, capítulo 6. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Sim. E, assim, o cristão, a gente até entende, por mais que ele passe por aflição, eu creio que a coisa mais difícil, a situação mais difícil e complicada na vida não seria simplesmente a pessoa passar por aflição, né? Mas, assim, ela não ter a quem ela recorrer no momento de aflição. Como, por exemplo, em um velório. Aconteceu um fato, uma vez, em um velório, pastor, e uma pessoa, assim, eu vou ser bem discreto, né, naquilo que eu disser, usar bastante ética. Uma pessoa, assim, bem íntima faleceu, né, desse amigo meu, e, rapaz, ele estava, assim, simplesmente calado. Ele estava simplesmente calado, ele simplesmente não abriu a boca. As pessoas conversavam com ele, ele simplesmente calado. E aí, quando chegou no cemitério, lá, acompanhei até o cemitério, eu cheguei do lado dele, eu abracei ele, mas eu também não falei nada. Eu fiquei, acho que uns 15, 20 minutos abraçado com ele, e eu não falei nada para ele. E até a hora que a gente foi, um para cada lado, eu só falei, vai com Deus, irmão. E aí, semanas depois, ele comentou comigo, né, que a melhor palavra que ele ouviu foi aquela que não saiu da minha boca, sabe? Que ele só precisava de uma companhia, ele não precisava de uma palavra. Mas assim, eu creio que a coisa mais difícil é a pessoa não ter esse amparo, né? É como com a criança, por exemplo, quando ela cai, e se ela não tem ninguém, puxa, é complicado. Mas se ela tem alguém ali para pegar ela, para levantar ela, para limpar, para curar a ferida dela, eu creio que parece que isso já é uma satisfação para ela, né, pastor? Então, a gente, na qualidade de cristão, por mais que a gente passe por adversidades, só pelo fato de a gente saber
que os olhos do Pai passeiam pela terra e ele tem prazer naqueles que adoram o Espírito em verdade. Só pelo fato de a gente saber isso aí, para nós já é uma satisfação, já nos encoraja a vencer, né, pastor? É verdade. A lutar. Você falou uma coisa assim, uma coisa é você passar por uma dificuldade, uma outra coisa é você viver na dificuldade. A pessoa que tem Cristo, ele passa dificuldades. A pessoa sem Cristo vive em dificuldade, né? A pessoa que está com Cristo, ele sabe que tudo é passageiro. E o que é passageiro? Parece uma coisa louca, mas a Bíblia fala que nós somos loucos mesmos, né? Então, assim, o que é passageiro? Os 80 anos que eu vou viver, os 90 anos que você venha viver, os 100 e tantos anos que alguém possa viver, é passageiro, né? Isso tudo não se compara à eternidade, daquilo que o Senhor falou que Ele está preparando para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouvidos, nem jamais penetrou no coração do homem que o Senhor tem preparado para nós. Então, por isso que eu vejo que a questão do assunto sobre espiritualidade, guerra espiritual, saber entender o espiritual, quando nós cristãos nos vemos diante dessa situação de problemas, em morte iminente, situações, eu entendo sim a preocupação, eu entendo sim a dor, é natural, é compreensível, né? Agora, o que não pode ter, nós cristãos, é a desesperança, que é uma outra coisa. Eu posso ter preocupação, mas não excessiva, senão ela vira ansiedade, ela é pecado. Eu posso ter tristeza. Eu terei tristeza. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, né? Nós teremos dores, ok, mas nós não podemos perder a esperança. Então, o sentimento de desesperança, desespero, que a igreja não tem. Então, o que acontece? Se o mundo agora, o planeta Terra, começar a se rachar no meio, as pessoas vão começar a ficar desesperadas. E nós, eu não sei você, eu ia sentar e falar, oh, Senhor, já estou chegando. E não é por causa de alguma coisa que eu tenha feito, não seja merecedor, não. É porque eu entendi que alguém fez por nós, que é Cristo. Né? Os cristãos não são salvos porque merecem. Os cristãos são salvos porque eles acreditam em sacrifício de Cristo. Porque por merecimento nenhum seria salvo. Não há um justo sequer na palavra, a Bíblia fala. Mas nós somos salvos não por arrogância, nós somos salvos porque nós cremos na palavra do Senhor. Então, o que as pessoas estão desesperadas? Então, nós cristãos não podemos chegar à beira de desespero. O desespero não compete a nós. Aflição teremos, dores teremos, tristeza teremos, mas isso é momentâneo. Quando você falava lá do apóstolo Paulo, ali no Coliseu de Roma, com os outros cristãos, vai doer um pouco, eu me lembrei de uma história, fugiu o nome do personagem, no ano de 1300, 1200, né? Quando os cristãos estavam ainda sendo perseguidos e tudo mais, e ele foi acusado, em 1200 e pouco, a ser queimado na fogueira, né? E estava ele e uma outra pessoa. Essa outra pessoa, essa pessoa que é o principal, o apelido dele era Duque. Eu tenho que virar aqui e pegar no livro de história da igreja para lembrar o nome dele correto. Mas esse homem de Deus, o apelido dele era Duque, porque ele falava assim, meio parecendo pato. Então o pessoal chamava ele de Pato. E aí está ele e o ajudante dele preso e vendo pela janela o local que eles vão ser queimados vivos. Né? E o que acontece? Chega uma certa hora, começa a escurecer, o ajudante dele vai acender uma lamparina. No outro dia eles iam morrer. E a hora que ele acende a lamparina, ele queima o dedo. E a hora que ele queima o dedo, ele imagina a dor que ele ia sentir no outro dia com o corpo todo sendo queimado. E aí ele começa a chorar e entra em desespero. Ele entra em desespero por causa daquela pequena dor no dedo. E aí então o homem de Deus fala para ele, o Pato, né? Tô quase lembrando o nome dele. Ele fala assim, ele começa a chorar, o ajudante dele lá em desespero e não aguenta mais de planta. Eu vou morrer queimado, vai doer muito, não sei o quê. Ele falou assim, mas por que você acha que vai doer muito? Ele falou, eu queimei o dedo agora e já doeu. Amanhã então como é que seria? Ele falou,
Hoje você queimou o dedo por uma imprudência. Amanhã você vai estar no centro da vontade de Deus e o Senhor vai proteger as suas dores. Então, quando nós estamos no meio da vontade de Deus, até as dores são amenizadas. E parece-me, que foge a memória, que foi esse o homem, enquanto ele queimava, cheirava um perfume agradável. Salvo eu esteja errado da história da igreja, foi esse que quando queimava, subiu um aroma agradável, um incenso, né? Então, assim, às vezes as pessoas comparam, né? Queimei o dedo, que desespero, amanhã eu vou morrer. Não, calma, calma. Deus está no controle. Deus não perdeu o controle. Mas será que Deus permitiu? Eu não estou preocupado se permitiu ou não permitiu, se tem vontade ou não tem. Eu só sei de uma coisa, que estando na graça de Cristo, não posso me desesperar, porque o meu desespero mostra a falta de confiar em Deus. E o que o Senhor quiser nos levar, Ele vai nos levar. Ou porventura a perseguição dos cristãos no início do século lá era uma coisa que não teve um propósito de espalhar a igreja para todo mundo. Ou então esse momento que estamos acontecendo não está fazendo um filtro na igreja para que as pessoas realmente sejam mais crentes de verdade. Uma coisa que eu vejo, pastor Paulo, que é muito interessante, estava falando esses dias numa rádio, né, a pessoa me entrevistando, sabendo que eu sou pastor, falou: pastor Silvio, como é que a igreja se portou diante da questão da pandemia? Falei: olha, ela tem aprendido muito. Durante muito tempo já existe a internet e a igreja não estava na internet. Momento início de pandemia, hoje você abre o seu Facebook à noite, é uma concorrência de pastores fazendo seus cultos, suas lives, né? Aquilo até que então o evangelho está sendo pregado. Então, muitos que tinham vergonha de fazer uma live, fazer uma coisa, se viram obrigados a fazer. Então, olha que maravilha. Então, hoje nós deixamos de estar na igreja para ser igreja. Então, é interessante, todas as coisas cooperam, né? Hoje, que nem você falou assim, vocês vão começar o culto mais cedo. O pastor Davi, que é meu pastor lá em Salto de Pirapora, vai começar o culto às 18 horas. Para terminar perto das 20 horas, né, para as pessoas ir embora para casa. Mas às quartas-feiras, ele está fazendo o culto na igreja e fazendo uma live. Tem os irmãozinhos mais idosos que não vão, né? E isso, pastor Paulo, vai se tornar um hábito da igreja. Vai se tornar um hábito da igreja. O irmão não pode ir por algum motivo, mas ele sabe que ele vai chegar lá, ele vai ter a palavra. Então, fez com que as pessoas da igreja deixassem de ir à igreja e se tornassem igreja onde elas estão, né? Então, é uma coisa legal, uma coisa muito interessante. Tudo coopera, né? Então, eu vejo que aos que estão sem esperança, né, tem que entender que Deus tem um propósito, e para você entender os propósitos, tem que entender os propósitos de Deus na sua vida, senão você não tem caminho nenhum. Verdade, verdade. E é muito bom, né, poder estar ouvindo, muito bom poder estar participando. Você que chegou agora, então eu estou aqui com o meu pastor Silvio Fernandes, e participando desse momento, desse bate-papo, falando a respeito de atualidades e também a respeito de batalha espiritual, né, no tempo em que vivemos, no mundo em que vivemos, o que fazer, como fazer, no que confiar, como se proteger, né, como permanecer seguro na caminhada, né, como focar realmente ali os olhos, assim como Paulo mesmo disse, deixar para trás, né, as coisas que ficam e olhar para frente, assim como diz Hebreus, né, para o autor e o consumador da nossa fé. E, pastor, tem sido, na verdade, como você comentou, tem sido realmente uma escola esse momento. Até ano passado nós comentamos que, a princípio, nós fomos surpreendidos porque a gente não sabia como lidar com a situação, porque para nós era novo, né? Para nós era tudo novo. Ano passado era tudo novo. Mas, como você mesmo comentou e colocou muito bem, esse ano, já com experiência, a gente já consegue, né, conduzir as coisas, a gente já consegue manter, já consegue viver. E é verdade. E interessante também que o povo de Deus, se a gente parar para analisar, praticamente todas as vezes que se vê crescimento é debaixo de perseguição, né? Até mesmo quando eu estava comentando aqui com alguns irmãos, quando estávamos estudando sobre Atos, Jesus falou assim, bom, Jesus é para todos, né, mas parece que os judeus queriam Jesus só para eles.
E Jesus falou assim para eles ficarem em Judéia, Jerusalém, Samaria e confins da terra para anunciar o evangelho. Mas eles ficaram por ali mesmo, né? E veio perseguição e tal, e aquela coisa, depois que veio o Espírito Santo, né, descido o Espírito Santo, alguns até mesmo foram alcançados ali. Apolo, você vê que Paulo chegou para pregar, Apolo já conhecia a palavra, então, daquele meio, daquelas nações, eu creio que depois que elas se dispersaram novamente, cada uma para a sua nação, eu creio que alguns já saíram ali com algo no coração. Mas, assim, a gente vê perseguição constante, e assim, dessa forma, a igreja tanto é fortalecida, né, como cresce também, porque nós, em momentos fáceis da nossa vida, nós até damos ação de graças a Deus, né? Nós até louvamos a Deus. Mas nos momentos de tribulação, caem aquelas lágrimas, né, do nosso rosto, que elas chegam como um cheiro suave diante do Senhor. Porque a gente ora realmente, e eu comento aqui com os irmãos, cada canto da nossa casa que a gente olha, parece que é um cenário para buscar Deus, parece que é um lugar apropriado, né? E assim, a gente vê exatamente nesses momentos. Os pedidos de oração, por exemplo, nessa época aqui. Normalmente os irmãos não oram tanto, mas ó, nessa época aqui, ó, vamos orar pelo irmão tal, pessoal. O irmão tal está enfermo. Vai o irmão lá orar. Já orou uma vez. Ó, irmão, vamos orar por tal pessoa. Vai o irmão lá orar. Já orou de novo. Irmão, ó, tal pessoa está precisando de oração, está enferma. Vai lá orar. Eu fico impressionado, porque os irmãos de oração, intercessão, eu louvo a Deus por isso, né? E isso temos aprendido o caminho do coração de Deus, que é aquilo que Jeremias disse: clama a mim e responder-te-ei, sabe? Quando o nosso clamor, ele sai realmente da nossa boca. Ou seja, então, para fazer a obra de Deus, aquilo que a gente sempre comenta, você não precisa conhecer a Bíblia de capa a capa, você não precisa ter uma oratória magnífica, você não precisa ter você está orando, você está intercedendo, você está fazendo algo para Deus, você está, sabe, abençoando a vida de alguém, fortalecendo a vida de alguém através da oração, e de tantas formas, né, pastor, a gente pode ajudar. De repente você não pode, você tem dificuldade para falar, mas você pode, assim como o pastor Silvio mesmo comentou, compartilhar um versículo. Deus pode, sabe, falar de uma maneira grandiosa através desse trabalho, através da simplicidade. Então, são inúmeras maneiras, nós aprendemos realmente a trabalhar dessa forma. No começo, quando bem no início dessa pandemia, a gente gravava 2, 3 vídeos por dia para o nosso canal, editava, enviava tudo, que eu fiquei 30 dias em casa. E de manhãzinha já tinha eu chamava de manhã com Deus, né? A gente fazia uma manhãzinha com Deus lá na transmissão aí de uma meia hora, mais ou menos, uma palavra de reflexão. E à noite também a gente fazia novamente. Então, a gente estava mais próximo, assim, visivelmente, claro, né, dos irmãos, e do que cultos aí 3, 4 vezes na semana. Mas assim, a gente aprende justamente isso, pastor. A gente aprende justamente isso. Nós crescemos nisso, né? Nós aprendemos realmente que a gente precisa saber buscar a Deus. Aquilo que a gente sempre comenta. Quando muitas coisas dadas para a igreja, ela desconhece, sabe? Quando, por exemplo, a gente está aqui à disposição, a gente está aqui para o que deve e é para o que precisar. A gente está aqui, seja de manhã, de noite, de madrugada, ligar, a gente, né, mandar um toque para nós estamos aí. Mas a igreja, às vezes, ela desconhece, entra naquilo que você comentou, num certo comodismo, vamos dizer assim, meio mimado, certo comodismo, de qualquer coisa é pastor, qualquer coisa é obreiro e tal. Mas a igreja se esquece que o Senhor Jesus, ele deu para todos poder e deu autoridade, sabe? Então, a igreja tem eu sempre chamo a igreja muitas vezes se coloca como um gigante adormecido, e tem um potencial, sabe? Se a igreja reconhecesse, sabe, quem é ela, aquela palavra de Jesus, ela iria se cumprir todos os dias, porque muitas vezes não se cumpre na vida de muitos irmãos todos os dias, porque não estão apostos. Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão. Mas se eles reconhecem realmente o que Jesus deu na mão deles, esse poder que Jesus deu na mão deles, sabe? Aquele mesmo poder que os 70 saíram para evangelizar e voltaram falando dele, sabe? Se a igreja reconhecesse realmente aquilo que tem nas mãos e o poder que o Senhor colocou ali na boca, no levantar das mãos sequer, meu Deus, nós viveríamos ali algo assim totalmente transformador, algo maravilhoso. Tempo de Deus aí, que eu tenho certeza que uma ministração que o Márcio Pereira, eu sou do tempo do Márcio Pereira ainda, Ministério da Coinonia, eu sou das antigas. Ele diz que quando o mundo lá fora vê, sabe, as coisas que são de Deus sendo implantadas ali, literalmente dentro da igreja, o mundo vai querer conhecer Deus. Poxa, mas que Deus que é esse? O Deus que Raabe,
se interessou mesmo estando na condição de prostituta, sabe? Oh, eu ouvi falar que o Deus dos Hebreus lá abriram o mar, fez isso, fez aquilo, sabe? Oh, lembra de nós, lembra de nós, vamos ajudar vocês, mas interceda por nós. Então, sabe, conhecer a Deus dessa forma, né, pastor Silvio? Eu vejo bem isso, eu vejo assim, hoje, a igreja, ela tem falhado, não digo hoje, para não ser assim exclusivista, de achar que agora é o momento, mas a igreja, ela tem falhado muito no seu papel. Qual é o papel da igreja? Qual é o papel da liderança? Então, a igreja tem falhado, e eu me incluo dentro dessa igreja a qual faço parte, e me torno um arauto para chamar a igreja para o papel dela. O papel da igreja é seguir o que o Senhor Jesus falou em Mateus 28, 18 a 20. Seguir o que o Senhor falou em Marcos 15 e 16. Então, o que acontece? O papel da igreja é proclamar o evangelho, é viver o evangelho, né? Só que, infelizmente, algumas linhas teológicas roubaram da igreja esse papel e tentou colocar a igreja numa primazia que ela nunca teve essa preocupação, né? Eu digo assim, que num percurso, numa caminhada, sempre haverão desafios, tentações, provações, né? E haverão armadilhas. Então, eu vejo que algumas pessoas, algumas pessoas, algumas lideranças, não posso dizer denominações, porque a denominação toda não erra, mas eu vejo que algumas pessoas não têm conhecido esse Deus que nós estamos falando, esse Deus que é o nosso Senhor, que nos salvou e tem um propósito em todas as coisas. Ele teve um propósito da morte de Estevão, ele teve um propósito da morte de Paulo, né? Se você quer viver uma vida de prosperidade, siga a vida que viveu os discípulos. Com exceção de João, que morreu de velho, todos os outros morreram, tiveram as suas mortes feita ou agida de uma forma fora do normal. O apóstolo Pedro, quando foi morrer pelas mãos dos romanos e seria crucificado, ele não quis ser crucificado como seu salvador, foi crucificado de ponta cabeça. Então, veja só, essa situação, o ponto máximo da igreja cristã no mundo, podemos dizer, foi quando as pessoas, indo para a morte, cantavam hinos, né? Hoje as pessoas voltam à igreja reclamando. Então, a igreja, ela está comendo a miudeza que Satanás preparou para ela, está confusa demais nessa miudeza. Então, hoje, as pessoas não têm uma compreensão de que aonde eu estou, eu sou um missionário, um arauto de Cristo, né? Você não trabalha numa empresa, pastor, porque eu sei que você trabalha numa empresa, você não trabalha nessa empresa para poder ter uma profissão. Eu vejo que essa empresa Deus permitiu para você ter o ganha-pão para a sua família, mas eu vejo que você trabalha numa empresa para ser luz. Você não está numa escola, né? Qual o propósito? Eu vou aprender, mas eu estou lá para ser luz. Eu sou consultor de empresa. Onde Deus me coloca, não tem como eu deixar de falar do amor de Deus ou viver o amor de Deus perto daquelas pessoas. Então, nós somos arautos o tempo inteiro. Só que aí as pessoas estão confundindo, né? Estão comendo o guisado que Satanás tem preparado e estão muito preocupados com o poder momentâneo, o poder temporal, o poder circunstancial. E agora isso me remete a exatamente uma situação que antigamente eu falava lá atrás, em 80 e pouco, quando me converti, eu falava, usava esse argumento para falar de uma determinada igreja cristã aqui no Brasil, e hoje eu digo que, infelizmente, aquilo que eu falava para aquela igreja serve para todas as igrejas evangélicas, né? Eu dizia que quando Pedro e João foram entrar na cidade de Jerusalém e foram passar pela porta, e estava ali o enfermo, né, paralítico, pedindo alguma coisa, pedindo uma esmola. E Pedro fala assim, o quê? Olha, eu não tenho ouro e nem prata,
né? O que eu tenho é espiritual para te dar. Eu não tenho nada material, mas eu tenho algo espiritual para te dar. Em nome de Jesus, levanta. Então, hoje, por que eu falo assim? Hoje, pastor Paulo, a igreja não tem manifestação de poder de Deus, de cura e milagre, porque ela está muito cheia de ouro e prata. Não que ela seja uma igreja rica, que não é o caso das igrejas evangélicas, mas ela está impregnada com a busca do ouro, com a busca da prata, né? Ela não está vertendo, transpirando o amor pelas almas. Ela está preocupada em status quo, está preocupada. Eu acho uma tolice imensa. Desculpa falar uma coisa aqui que eu sei que contraria muitos evangélicos, os pastores. Ela está preocupada em ter representante na Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Deputados, que não fazem nada. Mas por que não fazem nada? Porque eles são limitados para fazer qualquer coisa. Porque são homens. Então ali, vai mudar uma lei. Meus, nenhuma lei, nenhum fio de cabelo cai da cabeça se Deus não permitir. Nenhum orvalho cai do céu se não for a graça de Deus. Então, qualquer tentativa nossa da igreja de controlar e manipular o poder momentâneo é uma declaração dizendo: Senhor, você não é suficiente na minha vida, eu tenho que fazer mais alguma coisa para poder te ajudar a me ajudar, para poder te ajudar a me proteger. Aí a pessoa fala: mas se não tiver representante político, vai ter leis. Você acha que... O que a Bíblia fala? Que vamos ter perseguição? Mas vamos barrar. Cara, não fique perdendo tempo, não. Viva Jesus! Vamos fazer o seguinte, igreja. Nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui. Vamos fazer o seguinte, igreja. Imagine que esse mundo é um barco que está afundando. Sinto muito de dizer para vocês, mas ele está afundando, ok? Então, qualquer um que queira pegar talheres, pratos, bens e utensílios para guardar, não vai adiantar, vai afundar. Então, nos cabe como igreja chegar para essas pessoas que não têm Deus e falar para elas assim: vem aqui, há um bote de salvação ali na frente. Mas eu quero levar essas coisas comigo. Não adianta levar nada de bens. Não adianta, porque essas coisas são materiais, onde a gente vai é espiritual. Então não adianta. Então, só que a igreja, quando a gente fala assim, pega na mão de alguém para correr, para socorrer, para levar para o bote, não dá. Porque a igreja estão cheias de bens. E eu ouso dizer para você, pastor Paulo, com muita tristeza no meu coração, tem muitos líderes de denominações que não querem que Jesus volte, porque eles vão perder a mamata que eles têm aqui na terra. Então é bom que Jesus não volte. E quando Jesus não voltar, eles estão vivendo como um reinado aqui na terra e vivendo a mamata. E não fazem a vontade de Deus. Então a igreja precisa voltar ao princípio. A palavra para esse final de tempo, a palavra olha, nós estamos em 2021. Eu digo para você que a palavra daqui para frente é a simplicidade. Simplicidade. Tudo simples. Tudo simples. Se despoje das coisas. Não carregue 2 alchavas. Não carregue 2 mantos. Não carregue sacola cheia de coisa. Sabe, vai com a roupa do corpo. Jesus falou isso quando foi pregar. Nós estamos vivendo esse momento. Então não adianta ficar querendo adquirir riquezas. Meu, vai ficar. Não adianta querer fazer a igreja mais linda de Sorocaba, da região, uma igreja, um monumento bonito, que todo mundo vai chegar na frente e falar: uau, e daí? Sabe? Vai ficar. Tudo vai ficar. Né? Então, o que nós temos que ter é uma igreja linda espiritualmente. Uma igreja onde, veja só, se por acaso um dia, e pode ser que aconteça, sobre a igreja no Brasil, uma perseguição, nós vamos ter que ter um outro canal para falar com essas pessoas. E nós vamos usar a internet. E a hora que acharem a gente, quando a gente estiver transmitindo lá de casa, vão querer fechar, a gente vai ter que correr para outros lugares. Então nós vamos ter que fazer isso, né? Porque é esse o propósito de nós. Uma coisinha para as pessoas pensarem. Aonde o evangelho cresce mais? No mundo. Não são nos países desenvolvidos. É sim na China, onde tem mais perseguição. Então parece que a igreja ela se santifica e se fortalece com essas coisas, né? E quando a gente tenta dar o jeito nosso, humano, terreno, para não ter problemas,
a gente causa mais problemas. Onde a igreja cresce mais? No estado de São Paulo, que é o estado mais rico? Não, não é. É no Amazonas. 32% dos moradores do estado do Amazonas são convertidos. Na nossa região é 26%. Entendeu? Então, as pessoas têm que começar a entender que existe uma coisa que é além. E olha, para entender essa doideira que eu estou falando, é assim: digamos, né, hoje, dia 5 de março, digamos que o Espírito Santo revelasse, não vai acontecer, tá? Mas revelasse para todos nós, de todas as igrejas no mundo, e falasse assim para nós: no dia 10 de março, eu vou acabar com o planeta Terra. Eu vou voltar e vai acabar tudo. Digamos que Deus falasse isso para nós. Dia 10 de março, eu vou voltar e eu vou acabar com tudo. Todas essas coisas que nós estamos preocupados, pastor, é nada. E o que nós faremos? Será que em 5 dias você ia trabalhar? Eu ia trabalhar? Nada. A gente estaria fazendo o quê? Aquilo que é a nossa essência, pregando a palavra do Senhor para salvar mais almas. Só que Satanás conseguiu convencer a igreja que a volta de Cristo não é para agora. Bem, não é para daqui do dia 5, do dia 10 de março. Só que de hoje até o dia 10 de março, a cada 1 segundo, morre 180 pessoas sem Cristo. A cada 1 segundo, 180 pessoas sem Cristo. Então, se calcularmos quantos segundos nós vamos ter até o dia 10 de março, milhares de pessoas foram para o inferno sem Cristo. Mas para nós é bom. A gente está comendo pão, está tomando café, está indo fazer o culto, canta glória, agora aleluia. Então, é um choque a gente começar a pensar dessa forma. Verdade. Valorizar os valores, né, reais, né, que o Senhor mostrou para cada um de nós. Glória a Deus. E muito, muito bom poder estar aqui participando desse momento abençoado com o meu pastor Silvio e pastor Silvio Fernandes, e tem algumas pessoas aqui com a gente, minha irmã Maria Antônia Trigo também, a irmã Vera Zanin também, está conosco Leandro Alves, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Tem mais alguns amados conosco também, participando diretamente aqui. E deixa eu ver, deixa eu abrir uma outra página aqui, tá bom? Deixa eu abrir outra página aqui. Lembrando, querido, que a gente vai estar notificando os irmãos com mais clareza, tá bom? A gente vai estar modificando um pouco os horários do culto aí. Eu creio que amanhã, a partir de amanhã, o culto já vai começar um pouquinho mais cedo, tá bom? Amanhã o culto já vai começar, a gente vai estar passando aí o horário direitinho para os irmãos, notificando direitinho, e para que a gente possa estar dentro aí das leis dos homens e na medida do possível. Mas Deus abençoe a vida dos irmãos. Deixa eu ver aqui quem mais que deixou o joinha. Às vezes, os irmãos, eles passam por aqui e eles não... Se as pessoas clicam em cima do vídeo, eu consigo visualizar pelo menos quem é. Se não clicar em cima do vídeo, eu não consigo. Eu sei que alguém visualizou. Mas a Ana Paula também está aqui conosco. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. A pastora Vera também passou por aqui. E, glória a Deus, graças a Deus. Meu pastor, eu gostaria que você deixasse... Pastor Paulo, tivemos 7 compartilhamentos e 21 comentários. Né? Glória a Deus. Uma coisa que eu queria falar, tá na hora, deixei uma hora ali. Olha só uma coisa interessante. Essa live, ao terminar, você vai salvá-la. E ela diz assim: você quer que ela seja extinta em 30 dias ou não? Normalmente as minhas lives são curtinhas, são coisa de 10 minutinhos e eu falo sempre não. Às vezes eu faço uma coisa pelo WhatsApp e mando. Às vezes um vídeo, muito texto. E a gente não sabe, pastor, aonde essas coisas chegam. Porque eu faço um texto, pego um texto, faço um comentário, mando para 300 pastores, 600 pessoas da igreja. E mando. Essas pessoas podem replicar isso para outras pessoas. E outras pessoas. E isso vai chegar na mão de pessoas que não são de Jesus. E a gente não sabe aonde essa palavra está chegando. Ela pode estar daqui 3, 4 dias, 5 dias, ou amanhã, atravessando o planeta. Olha que maravilha. Ela vai poder chegar do outro lado do planeta. Glória a Deus. Então, essas palavras que a gente fala,
ela pode abençoar muita gente. Então eu digo o seguinte, se a nossa palavra pode abençoar muita gente, também a nossa palavra pode amaldiçoar muita gente. Então utilize as redes sociais para divulgar a palavra de Deus, esperança, fé, né? Eu confesso para a igreja, deixa um pouco o assunto político de lado e priorize o que é prioridade, vai falar de Deus, sabe? Vai falar de Deus. Eu vou num lugar que a pessoa começa muito a falar sobre questões, seja dessa, daquela, eu fico tentando trazer palavras de esperança para as pessoas. Não, mas vai dar certo. Isso aqui é assim mesmo. Não, vamos, vai passar, vai vencer. Porque quem quer tirar a esperança é o inimigo da nossa alma. Igreja, seja um arauto do amor de Cristo, da palavra do Senhor, né? Agora, o que acontece? O apóstolo Paulo falou um dia, quando alguém chegou e falou assim, vamos calar aquelas pessoas que não são dos nossos. O apóstolo Paulo falou, não deixa, né? Porque Jesus falou, perdão, aquele que conosco não junta, espalha. Então, né? E o apóstolo Paulo chegou e falou assim, olha, portanto que o evangelho está sendo pregado. Agora, uma coisa que eu vejo, pastor Paulo, eu vejo pessoas não crentes no Facebook trazendo palavra de esperança e pessoas crentes trazendo palavra de desesperança. Aí eu entendo aquilo que falou assim, que as pedras clamariam. Então, o papel nosso é proclamar o evangelho, né? Hoje você entra em canais abertos e muitas vezes você tem um comentarista lá trazendo palavra de esperança e o cara nem é de Deus. E muitas vezes você vai ouvir uma pessoa de Deus, ele está com a palavra de desesperança. Ele está com um crivo de poderes momentâneos, circunstanciais, humanistas, não uma visão espiritual. Então, que nós possamos acordar para essa visão espiritual, de onde estivermos, sermos arauto do amor de Cristo e da verdade de Cristo. Essa é a última palavra minha. Obrigado, sempre à disposição de vocês, seja aqui, seja aí na igreja. Sempre um prazer falar com os irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do meu pastor Silvio e também fica aí meu convite, né, para estar participando de outros momentos conosco e a gente vai estar interagindo aí nesse meio tempo, mas fica aí o nosso convite já para o pastor Silvio e Deus possa abençoar grandemente a cada dia, poder estar usando ele como um instrumento do Senhor para trazer luz para as pessoas que não conseguem enxergar alguma coisa, mas assim como aconteceu na prisão lá, né, de Paulo e Silas, né, abriu a prisão, tudo bem, então me dá luz. Pessoas precisam dar luz para enxergar alguma coisa, para poder pelo menos sair e saber por onde está andando. Louvo a Deus pela vida do pastor Silvio, como eu já disse, né, o convite fica aberto, e com certeza a gente vai estar nesse meio tempo aí, acertando alguns momentos para a gente poder estar junto novamente. Com certeza é uma honra para mim, você pode ter certeza que eu fui presenteado hoje, e os irmãos com certeza foram presenteados e abençoados. Amém. Glória a Deus. Querido, Deus abençoe suas vidas em nome de Jesus, tá bom? E na próxima sexta-feira, não se esqueçam, tá? Na próxima sexta-feira, nós teremos aí nosso bate-papo de batalha espiritual, também falando um pouco a respeito de atualidades. Lembrando que nós temos aí o nosso canal, tá bom? Você pode procurar lá, você pode pesquisar, nós temos nosso canal, é Pastor Paulo Farias, e mais alguns outros também, que a gente normalmente tem compartilhado em nossos vídeos, nas nossas redes sociais. Bem? E glória a Deus por isso. Pastor Silvio, Deus abençoe, um abraço, querido, fica com Deus, amém. Fica na paz. Amém. Deixa eu profetizar, até sexta-feira que vem. Amém, tamo junto sempre. Glória a Deus. Um abraço, querido, fica com Deus. Tchau, tchau, Deus abençoe vocês. Amém.